Olá, boa noite. Então, eu sou a Ana Caroline e nesse vídeo, então, eu vou comentar um pouquinho e refletir sobre o filme Que Horas Ela Volta, dirigido por Anna Millard. A proposta, então, é analisar o racismo estrutural e as desigualdades sociais presentes na nossa cultura brasileira, né? A partir das relações também entre os personagens do filme, os espaços da casa e os valores retratados no filme, tá? Então, eu vou começar falando sobre a contextualização, né? Val e a cidade. A Val, então, ela é uma mulher nordestina vinda de Pernambuco, que se muda para São Paulo em busca, então, de melhores condições de vida. Então, ela vai deixar a filha dela lá no Nordeste e aí ela passa a trabalhar como empregada doméstica numa casa de classe média alta, cuidando da família e do filho também da patroa. A escolaridade da Val, vou falar um pouquinho sobre, né, os estudos, o conhecimento que ela tinha também. A Val, então, ela tem um nível de escolarização bem baixo, provavelmente com ensino fundamental bem incompleto. Isso reflete a realidade de muitas mulheres negras e nordestinas do Brasil, né, na atualidade. Então, que também não tiveram acesso pleno à educação por causa das desigualdades sociais e históricas, né? Então, essa é uma parte bem interessante que fala sobre a educação que a Val tinha, então, ali no roteiro do filme. Vou falar quase da família, né? E a herança colonial. Então, a frase a Val é quase da família, da família, ela revela um discurso muito comum no Brasil, que tenta suavizar as relações de exploração e subordinação no ambiente doméstico. Essa ideia está diretamente ligada à lógica da casa grande e senzala, um modelo da sociedade herdado então do período da escravocrata, onde as pessoas negras ou pobres elas são aceitas apenas como subordinadas, sem direitos iguais, mesmo quando próximas emocionalmente. Vou falar também sobre a estrutura da casa e o racismo estrutural, tá? A própria estrutura da casa, da família de Bárbara, reforça essa hierarquia. A Val, ela vive num quartinho nos fundos, né? Separado do espaço da família. Então, isso evidencia como o racismo e o classismo estão presentes nos hábitos cotidianos e são produzidos de forma neutralizada, né? Então, são produzidos então de forma naturalizada e o modo como a Val servia, né, a família, come em horários diferentes e não senta à mesa também é marca, né? Isso são marcas de um sistema que ainda separa os de cima, né, e os de baixo. Então, ali já mostra também como ela apenas estava ali para servir aquela família, né? Ela não fazia parte da família. E aí mostra também uma como as pessoas, né, tratavam ela em relação a, ao ser humano, enfim, né? Então, é algo bem interessante. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Jéssica, né? Desconforto e ruptura. A filha da Val, então a Jéssica, ao chegar em São Paulo, ela não aceita essa posição, então, de subordinação. Ela se senta à mesa, entra no quarto de hóspedes, né? E estuda para entrar na universidade. Isso gera um grande incômodo. O desconforto da família mostra como a ascensão social de uma jovem pobre e nordestina desafia as estruturas de privilégio mantidas por essa elite. Então, as pessoas achavam que nela não conseguiria, por ser negra, por ser pobre, entre outras coisas também. O simbolismo da piscina, tá? Quando Jéssica entra na piscina da casa, ela está ocupando um espaço historicamente negado a pessoas como ela. Não teria como ela estar lá, né? Então, a piscina simboliza um lugar do privilégio, do lazer reservado às elites. Ver uma jovem negra e nordestina nesse espaço é para aquela família um ato de invasão, mas para nós é um ato de resistência e afirmação. Quando Val também entra na piscina mais ao final do filme, é como se ela finalmente decidisse romper com o papel de ser submissa, né? É um gesto simbólico de liberdade de quem decidiu viver a página e ser a protagonista da própria história. Então ali isso ficou marcado, né? Pois era um local onde elas não poderiam estar. Então ali, querendo ou não, elas receberam um respeito, digamos assim, né?
Mensagem principal do filme, então, trouxe aqui uma mensagem principal e as reflexões que a gente pode tirar disso também, né? Para mim, a principal mensagem do filme é que o racismo estrutural e as desigualdades sociais, elas ainda moldam profundamente as relações no Brasil, mas que há caminhos de ruptura, né? A história de Val e da Jéssica, ela me fez lembrar de muitas situações que a gente vê no nosso dia a dia. Mulheres que cuidam de casas e filhos de outras pessoas, mas que não têm o mesmo respeito e oportunidades como uma outra pessoa normal, né? Como um familiar da família, coisas assim, desse tipo. Então, isso também aparece em escolas, universidades, empresas, né? Onde o racismo e o elitismo ainda se manifestam, mesmo que de uma forma velada, né? Ainda existem, mesmo que sejam poucas, ainda existem algumas formas, né, de racismo, de rebaixamento, né, as pessoas diminuindo outras. Então ainda existem essas coisas nas nossas sociedades, né? E eu trouxe também lições para a vida pessoal e profissional, né? Coisas, formas que a gente pode tirar desse filme e trazer para a nossa vida pessoal e profissional também. Como educadores, né, cidadãos e profissionais, a gente precisa estar atento a essas questões. Por quê? O filme ele nos ensina que não basta apenas a gente ser gentil, né, com quem está em posição inferior à nossa. É preciso questionar as estruturas que mantêm essas desigualdades e buscar transformações reais, né? Não é só ser gentil e ficar ali sem fazer nada, de braços cruzados. A gente precisa buscar aprender, buscar saber, né? É preciso questionar essas estruturas que então mantêm essas desigualdades. E a gente precisa buscar transformação para isso, né? Nós, como sociedade. A educação ela tem um papel essencial nisso. Ao promover o respeito, o reconhecimento das diferenças e também o acesso igualitário aos direitos. Então, nós da área da educação, a gente tem um papel essencial nisso, né? Não é só a questão de buscar respeito, a gente precisa promover o respeito. A gente precisa ter o reconhecimento das diferenças, né? E também ter um acesso igual para todo mundo dos direitos. Não é um que é melhor que o outro, né? Todos devem ter os mesmos direitos. Para encerrar, então, esse vídeo, essa minha fala, foi então a minha análise do filme Que Horas Ela Volta, tá? Relacionando com o racismo estrutural e a cultura brasileira. Eu espero então que eu tenha contribuído para que a gente juntos possa refletir sobre as mudanças que nós como sociedade, precisamos promover, né? Tanto na vida pessoal quanto na sociedade como um todo. Então, agradeço a todos que assistiram até aqui e uma ótima noite a todos.